Oi, gente, tudo bom? Como é que vamos? Tudo tranquilo? Hoje eu vim com um assunto muito interessante do Livro dos Espíritos, que é a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Na verdade, muitas pessoas me perguntam sempre, Wagner, os espíritos influenciam, né, nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nas nossas ações diárias? Isso faz parte de um capítulo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9, que é a influência dos espíritos no mundo material, né? Então, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. E os espíritos respondem assim, na pergunta 459, Kardec pergunta: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? E os espíritos respondem o seguinte, gente: a influência deles é muito maior do que se pode imaginar, e muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. Ainda Kardec, não satisfeito, pergunta na próxima questão, né, na 460, podemos então dizer que o homem possui pensamentos próprios e outros que lhe são sugeridos pelos espíritos? O homem, segundo os espíritos, é um espírito que pensa, portanto não ignora que muitos pensamentos lhe ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e com uma frequência de maneira bem contraditória. Nesses pensamentos existem os que são do próprio homem e os que são dos espíritos. E é isso que os deixa na incerteza, pois existem duas ideias que se confrontam. Na verdade, é isso que acontece muitas vezes. É que a gente percebe que em algumas casas espíritas, né, hoje em dia, com a vontade, que eu acho que é uma boa vontade muito grande, isso é de uma nobreza muito grande, que a gente não quer impressionar as pessoas, não quer colocar as pessoas à mercê da espiritualidade e muitas vezes deixa de dar a orientação correta às pessoas, dizer, porque se tem o misticismo que é extremamente prejudicial, né, que é extremamente danoso para as pessoas que vêm nos procurar, muito carentes e muito preocupadas com a sua própria vida, com a sua própria estrutura, suas sensações, emoções, sentimentos. E a gente tem que ter muito cuidado ao informar se a pessoa é isso, se é aquilo, se está obsidiada, se não está obsidiada. Mas, ao mesmo tempo, nessa nossa desmistificação, vai aí também um bocado de incredulidade e muitas vezes a gente exagera na dose. Ao invés de orientar a pessoa, dizer a ela que ela vai se cuidar, que provavelmente ela tem sim uma influência espiritual, que existem sempre espíritos a nos influenciarem, só para vocês terem uma ideia. No mundo, nós temos 7 bilhões e meio de habitantes, nós temos pelo menos 3 ou 4 vezes mais de espíritos na nossa psicosfera, né? Quer dizer, na esfera psíquica da Terra, na erraticidade. Então significa dizer que esses espíritos estão em todos os locais, gente. Então é lógico que eles influenciam os nossos pensamentos. O espírito é uma energia e nós somos energia condensada. No corpo nós não conseguimos perceber os espíritos a menos que sejamos médiuns. Mas, naturalmente, que os espíritos influenciam sim as nossas vidas e principalmente se nós, em nossa energia deletéria, nós deixarmos as nossas preocupações, sentimentos de baixo calão, de baixa ordem, deixar que esses sentimentos tomem conta de nós. Então, na verdade, os espíritos influenciam sim. Eu vim conversar hoje no programa Espírito Imortal sobre isso, porque é muito importante a gente saber desse detalhe da nossa vida, que não é um detalhe, é muita coisa. E muitas pessoas até incrédulas com o que a gente fala sobre a influência dos espíritos e sobre o que Kardec colocou no próprio Livro dos Espíritos, como eu já falei aqui, capítulo 9, na intervenção dos espíritos no mundo material, que é a influência oculta, nesse tópico especificamente, na página 244, pergunta 459, ele diz e explica muito claramente que os espíritos influenciam sim na nossa vida. Então não tem o que esconder isso, gente. Eu acho que o espiritismo veio exatamente para a gente descortinar essas verdades, colocar essas verdades à mostra para que as pessoas possam se cuidar. Se as pessoas não sabem que existe essa influência,
como é que as pessoas vão se cuidar? E aí muitas pessoas me perguntam assim, Wagner, e quem não é espírita, quem não acredita em espírito, sofre a influência dos espíritos? É lógico que sim, e muito mais. Muito mais, que eu digo é o seguinte, é muito mais prejudicial, porque a pessoa que não sabe, não conhece, não sabe lidar com isso, naturalmente vai sofrer muito mais, vai passar por certas situações, certos vexames, certos problemas na vida, que não serão solucionados simplesmente porque ela não sabe que está passando pelo problema, ela não sabe que está passando pela situação. Então é importante que nós, que conhecemos um pouquinho da doutrina espírita, um pouquinho da espiritualidade, do espiritualismo, nós tenhamos a decência, muitas vezes, de chegar e avisar e dizer à pessoa. Não é avisar de uma forma pouco caridosa, porque um outro dia até eu gravei um vídeo sobre isso, que muitas vezes a gente é pouco caridoso. A gente chega e despacha tudo e coloca tudo na cara da pessoa. A pessoa tem que ter uma delicadeza, tem que saber chegar junto, tem que saber conversar, explicar para ela o que é essa influência dos espíritos, o que é que ela está passando, que isso é naturalmente, que é uma coisa que a gente pode conversar com os espíritos. Olha, gente, os espíritos, eles não são mais do que as almas dos homens que estão sem a carne, sem o corpo. Então significa dizer que são pessoas também, que são sensíveis, que têm seus problemas e que provavelmente, como obsessores, um dia foram obsidiados pela pessoa que está sendo obsidiada hoje. Então, na realidade, não existe nenhuma reação sem uma ação antes. É lógico que houve uma ação sua, você fez algum mal, mas Wagner, não me lembro do que eu fiz. Então entra um outro conceito da doutrina espírita, entra um outro conceito da espiritualidade que acredita na reencarnação, que é a reencarnação, tá? É as sucessivas vidas que você tem. Significa dizer que muitas vidas passadas nossas, nós prejudicamos as pessoas. Nós criamos problemas seríssimos, matamos, estupramos, fizemos coisas terríveis. E é lógico que eles vêm nos cobrar, gente. Não existe essa coisa de da gente estar assim, totalmente livre dessas influências negativas. Agora, naturalmente, algumas pessoas podem passar muito mais por isso do que outras. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que passa por isso é porque dá cabimento para que isso aconteça. Não existe fogo sem uma brasa. Você tem a brasa, alguém assopra a brasa, você deixa sair o fogo e aí, naturalmente, que essas entidades, elas vão se conectar com você. Mas olha, não é para ter medo, porque tudo dá para solucionar. Existem os tratamentos magnéticos, existem os tratamentos de desobsessão nas casas espíritas sérias, casas espíritas que sabem trabalhar com isso. Nós indicamos para desobsessão, por exemplo, o CEA, que é o Centro Espírita Além do Horizonte. Nosso amigo Kardec, ele é uma pessoa que inclusive estará conosco no próximo programa. É uma pessoa que lida muito bem com isso e é um trabalho muito bonito, é um trabalho de conversa, de encaminhamento das almas sofredoras, desses espíritos sofredores para estações de tratamentos, para locais onde eles possam cuidar de si próprios e também uma liberdade para aqueles que estão sendo obsidiados. Então, casas espíritas sérias trabalham de uma forma séria, né? Nós temos o magnetismo, que é um tratamento espiritual fantástico, que o próprio grupo de estudos espíritas Chico Xavier também faz. Então, veja, são várias soluções. Você pode sim contar com as pessoas que conhecem sobre a energia humana, sobre toda essa estrutura e essa ação magnética dos espíritos em nossas vidas. Então é fundamental que nós tenhamos isso sim na cabeça. Muitas vezes um pensamento que nós temos não é um pensamento nosso, é um pensamento de uma entidade extracorpórea. Não é para se impressionar, meu Deus, eu estou acompanhado de todo canto. Tá sim, a gente está sempre acompanhado, não existe ninguém que não esteja acompanhado, gente. Mesmo sozinho nós não estamos sós, estamos sempre acompanhados. Primeiro com Deus, né? Então existe esse lenitivo, essa frequência com a deidade, com a divindade. Existe uma frequência também com os teus espíritos guias, os teus espíritos protetores que vão cuidar de você. Mas se você não estiver sintonizando com eles, obedecendo às intuições do bem, do amor, da paz, da harmonia que eles estão emitindo para você, você pode sofrer sim uma obsessão.
E a maioria das pessoas tem sim espíritos que estão apenas esperando uma oportunidade para entrar em suas vidas e tomar conta. Então é aquela coisa, é sempre vigiar e orar o tempo todo, é sempre tomar conta dos seus próprios pensamentos, é ver essa questão do homem de bem, quem sou eu, quem é a pessoa que eu sou, né? Se autoconheça, sabe o que é que você está fazendo. Você quando vai dormir à noite, você deita a cabeça no travesseiro e dorme bem, dorme com sua consciência em paz, significa dizer que você não vai ter uma obsessão. Agora, muitas vezes às vezes você faz tudo certo e muitas vezes tem essa obsessão. Por quê? Porque você adquiriu alguns débitos em vidas anteriores. É justo? É lógico que é justo. Se você estudar o Livro dos Espíritos, se você estudar a doutrina espírita, se estudar as doutrinas espiritualistas, você vai ver que é justo sim. Se a gente retirou do universo, o universo pede de volta. E é a sua própria consciência que chama. A justiça é você mesmo que faz a você. Um beijo forte no coração. Muito obrigado pela atenção de vocês, como sempre. Namastê, paz e luz sempre.